que é a litosfera? Quando se fala em litosfera, o que é isso, tá? Litosfera, ou também pode ser chamada de crosta terrestre, é a camada externa da Terra. Isso, a camada externa da Terra. Isso aqui, ó. Esta parte aqui da Terra que está por fora, tá? É a camada que tem aqui, ó, englobando o planeta Terra. Esta camada aqui é a crosta terrestre, também chamada de litosfera, ok? Abaixo da crosta terrestre, a Terra apresenta outras camadas como o manto, que é composto de outros tipos de rocha. Então, abaixo da crosta terrestre, olha a crosta aqui, ó. A crosta é exatamente onde nós vivemos, tá? Que é essa camada externa da Terra, tá? Ela apresenta outras camadas como um manto. E aqui tá um manto. Essa parte aqui, ó, avermelhada, que parece fogo. E é mesmo, tá? É uma espécie aí de larva que fica dentro do solo da Terra. É aquilo que sai lá no vulcão, é sim. Aquelas larvas que os vulcões colocam aí para fora quando entram em erupção, é justamente um manto saindo dentro da Terra. E a gente vai entender daqui a pouquinho como é que isso funciona, tá? Como é que esses fenômenos, como o vulcão, acontecem, ok? O manto, devido às altas temperaturas, encontra-se em estado pastoso, chamado de magma. Olha aí, ó. Estado pastoso, magma, que é justamente o que sai do vulcão quando ele entra em erupção. Vamos lá. Tem mais, tá? A litosfera, além de ser a parte externa da Terra, é na litosfera que nós vivemos. É na litosfera aí que os seres vivos eles habitam, tá? Nessa parte externa da Terra. Por ser mais distante do núcleo da Terra, apresenta temperaturas amenas. Então, nós temos aqui o núcleo, olha aqui o núcleo da Terra, tá? O núcleo da Terra ele fica bem perto aqui do manto, ou seja, se é perto do manto, que tem aí justamente essa alta temperatura, então ele tem aí uma temperatura alta, tá? Mas essa parte externa da Terra, que é onde nós vivemos, por ser um pouco distante, então a temperatura é amena, ou seja, é menos do que seria se fosse muito mais próximo desse manto, desse núcleo, ok? Alguns fatores externos como vento, água, sol, seres vivos e etc. Todos esses fatores externos fazem parte também da litosfera, tá? Que é tudo isso que nós vemos aqui nessa parte externa, na parte que nós vivemos. Vento, água, sol e seres vivos. É o que fazem parte da litosfera, dessa parte externa da Terra, tá? E existem outros fatores internos, como os movimentos tectônicos. E é isso que nós vamos entender agora. O que são movimentos tectônicos, tá? Ó, observa. A litosfera ela possui a parte externa, ou seja, a parte que fica do lado de fora da Terra, que é a parte em que nós vivemos. E aí tem a água, sol e seres vivos. E tem a parte interna, que a parte interna é justamente aquela imagem que eu mostrei para vocês lá no começo. O manto, o núcleo, tá? E dentro dessas partes internas tem aí os fatores de placas tectônicas, que nós vamos entender agora, ok? Bom, aqui está a placa tectônica, tá? Deixa eu explicar para vocês o que é uma placa tectônica. Placas tectônicas são fatores internos da Terra, tá certo? Que tem aí a função de se repelirem ou se distanciarem, tá? Essas placas tectônicas são aí as responsáveis pelos vulcões, pelos tsunamis e pelos terremotos. Como assim, tia? Vou explicar, ok? Por exemplo, no tsunami. O tsunami é causado pelo mar, obviamente. Vocês sabem, não sabem? Ok. Essas placas tectônicas que vocês estão vendo aí em movimento, tá? Dentro do mar, elas se encontram, elas se chocam. Então, no momento que elas se chocam, uma delas se chocou, uma delas vai para cima, tá?
Nesse movimento dela ir para cima, as águas do mar se movimentam junto com ela, ok? Então, se movimentando junto com ela, tá certo? Acontece aí o tsunami. As águas se espalham, não é? E o terremoto, como é que acontece o terremoto? Exato, ao invés da placa bater e uma delas subir, elas batem e se encostam. Então, no momento que elas batem e se encostam, a Terra sente esse encostar e treme, tá? Então, o tremor, os terremotos também são causados pelas placas tectônicas, certo? E o vulcão, tia, como é que acontece o vulcão? Vocês estão vendo aí nessa imagem aqui, ó. A placa tectônica dentro da Terra, ela entra em ação dentro do núcleo da Terra e aí ela sobe para a superfície. E aí eu tenho uma coisa muito interessante para falar para vocês, tá? No Brasil, no nosso país, não tem terremotos, não tem tsunamis. Por quê? Porque o Brasil ele se localiza em um local onde as placas tectônicas elas não se encostam, elas se afastam. Então o nosso país ele está localizado aí entre duas placas tectônicas, mas elas não se encostam, elas se afastam. Por esse motivo, aqui no nosso país nós não temos tsunamis e terremotos, tá? O mesmo que acontece com os outros países que nós vemos aí, tá certo? Então, placas tectônicas são fatores internos que existem dentro do solo, igual a imagem que vocês estão vendo aí. Então, dentro do solo, eles fazem todo esse movimento. Fazendo isso, ocasiona aí todo esse reflexo na Terra, tá? Desses fatores naturais que nós vemos em diversas situações. Tsunamis, terremotos, vulcões e erupções, tá? Então, placas tectônicas são fatores internos que atuam dentro da Terra, ok? Ninguém mais vai esquecer como é que se acontece o tsunami e o porquê que acontece o terremoto, né? Placas tectônicas, não esqueçam, ok? Bom, lembra que eu falei que o nosso país ele tá aí localizado entre duas placas tectônicas que não se encostam, se afastam, ok? Aí está distribuído todas as placas tectônicas, as 12 placas tectônicas principais e algumas pequenas, tá? Do nosso planeta. Então aí nós temos a placa da Eurásia, a placa africana, a placa indo-australiana, placa da Antártica, placa do Pacífico, placa norte-americana, placa do Masaka, placa da Antártica, placa sul-americana, placa da Escócia, placa da Eurásia e placa africana novamente, tá? Então, observa. Todas essas placas tectônicas que estão aqui, ó, são as 12 placas principais do nosso planeta, tá certo? E aí elas estão distribuídas aí em vários locais do nosso planeta Terra. Observa. Tá vendo essa setinha aqui? Ó, dessa placa aqui, de Nazca. E essa setinha aqui da placa sul-americana. Isso daqui quer dizer o movimento da placa. Então, quer dizer que essa placa aqui, ela se choca com essa placa. Se chocando, acontece o quê? O terremoto, ok? A mesma coisa acontece aqui, ó. Observa que essa placa aqui, essa placa do Pacífico, ela se move em direção à placa americana. Então, se movendo em direção à placa americana, a placa americana vem desse lado de cá, ó. Bateu nela, ela faz aquele movimento de levantar. Levantando, acontece aí o tsunami, ok? Observem aqui essas setinhas que vocês vão entender mais o que eu tô falando, tá? Que são os movimentos das placas. Quais são as placas que se chocam? Quais são as placas que se afastam? E quais são as placas que causam aí o terremoto, o tsunami e tudo isso que Tia citou para vocês, ok?